Nessa aula você vai aprender eletrodinâmica. Eu sou o professor Carlos Mainardi e cara, se você quer aprender física, para de fazer resuminho. Física se aprende fazendo exercício. E é isso que a gente traz aqui no Physics in Box, um treinamento para você vir aqui todo dia. Nós separamos o conteúdo de física e cada dia você tem uma parte desse conteúdo em 5 questões para você treinar, onde eu resolvo e comento essas questões. E isso tudo para que você tenha um alto performance, porque vai tentar aí, quer ir bem no Enem, precisa passar no vestibular, precisa passar no concurso público, tem que acertar as questões de física e a melhor maneira é treinando. Por isso vamos agora ver essas questões. Vamos lá, primeira questão então. Um resistor de resistência variável encontra-se submetido a uma diferença de potencial de intensidade variável. Faz-se, então, que o valor da resistência sofra uma modificação, indicando-se com uma seta apontada para cima a ideia de crescimento da intensidade e, de modo inverso, uma seta apontada para baixo a ideia de decréscimo da intensidade, e abreviando as grandezas resistência elétrica, corrente elétrica e potência, respectivamente por R, I e P, das implicações apontadas, é correta A. Então, nessa questão, observe que se nós considerarmos um valor de diferença de potencial, nós temos aqui na equação ΔV igual a R vezes I, para um determinado valor de dp, que se nós fizermos a resistência variar, como resistência e corrente são grandezas inversamente proporcionais, considerando até mesmo as alternativas em que em todas elas nós temos o aumento da resistência, então observe que para o aumento da resistência nós temos uma diminuição da corrente elétrica. E como nós devemos aqui apresentar a relação em relação à corrente e à potência, para a potência, então, nós devemos considerar, se pegarmos a equação da potência, que é o produto da corrente pela ddP, considerando para um determinado valor de ddP, uma vez que a corrente foi variável em função da resistência e que a corrente diminuiu, vemos que potência e corrente são grandezas diretamente proporcionais. Então, para uma diminuição da corrente, nós temos uma diminuição da potência. E observe que a alternativa correta para esse problema é a letra C. Pensando em tomar chimarrão, um gaúcho usa um ebulidor ligado na rede elétrica de 220 volts, capaz de fornecer 330 kJ de energia, necessária para a água ebulir no tempo de 5 minutos. Com base no informado, pode-se dizer que tal ebulidor tem uma resistência elétrica de. Então, nessa questão, lembramos aqui que conseguimos relacionar a energia fornecida para ebulir a água e o tempo com a potência desse ebulidor, de forma que potência é energia pelo tempo. Aqui eu vou utilizar a energia em quilojoules e vou obter uma potência em kW, certo? Então eu tenho 330 kJ de energia e aqui o tempo, é claro, nós não usamos em minutos, usamos em segundos, então seria cada minuto 60 segundos. Observe que nós temos então que a potência é 330, lembrando quilojoules, por 5 vezes 60, que é 300, e nós temos uma potência de 1,1 kW. Agora, na potência dissipada por resistores, nós temos que a potência é ΔV ao quadrado dividido pela resistência, onde nós temos a ddP de 220 volts, que será elevado ao quadrado, e nós temos a potência de 1,1 kW. Isso permite que nós encontremos a resistência. Substituindo, então, nós temos 1.100, que seria 1,1 kW, então 1.100 watts, 220 ao quadrado sobre R. Observe que agora, isolando R passando para a esquerda, nós temos 48.400, que é 220 ao quadrado, divididos por 1.100. E isso nos traz um valor de resistência elétrica de 44 ohms, o que vemos na letra C. Uma dona de casa comprou para sua sala um abajur de 2 cúpulas e, seguindo as instruções contidas na caixa, instalou 2 lâmpadas incandescentes de 120 volts, uma de 60 watts e outra de 40 watts. A intensidade da corrente elétrica que o abajur, com suas 2 lâmpadas acesas, requisita da fiação a qual está ligado, é igual a.
Então aqui nós temos essa questão que fala a respeito do abajur com duas cúpulas, que vai ser alimentado por 120 volts. Então o primeiro detalhe que nós devemos considerar aqui é que para funcionar com a DDP que é trazida na instrução, as lâmpadas funcionam de modo independente. Se você pensou numa questão de paralelo, também poderia ser, tá? Mas aqui a gente pode considerar um modo independente de funcionamento. Mas temos um detalhe que é muito importante, então a gente sabe que cada lâmpada será alimentada por 120 volts, precisa ser assim, e que, independente do tipo de associação, as potências são sempre somadas. Então, se você observar 60 watt com 40 watt, dá um total de 100 watt. Agora, lembrando que potência é um produto da corrente vezes a DDP, nós temos então aqui uma potência que é a soma, 60 watt com 40 watt, igual a 120 volts de alimentação. Isolando a corrente elétrica, nós vemos que a corrente é 100 dividido por 120, o que dá uma corrente de 0,83 amperes passando por cada lâmpada desse abajur. E a resposta correta, então, é a letra D. Sobre geradores elétricos e receptores elétricos, assinale o que for correto. Primeira afirmação. Quando um gerador encontra-se em circuito aberto, a diferença entre seus terminais é igual à sua força eletromotriz. Veja bem, esse primeiro item, nós precisamos lembrar que para um circuito aberto, a corrente elétrica ela é nula, ou seja, não está passando corrente elétrica pelo circuito ao qual esse gerador está inserido. E quando eu pego a equação do gerador em que a DDP de saída é igual à força eletromotriz menos RI, observe que sendo a corrente elétrica, então nós temos U igual a E menos R que multiplica zero, e a conclusão é que a DDP de saída é igual à força eletromotriz, ou seja, a diferença entre seus terminais é igual à força eletromotriz, e a primeira afirmação ela é correta, portanto. Na segunda afirmação, nós temos que geradores elétricos podem ser associados somente em paralelo. Então, veja só, aqui está errada essa afirmação. No caso, pode ser associado em ambos os modos, e nós teremos as seguintes características. Numa ligação em paralelo, o que acontece é que, mesmo colocando, então, dois geradores em paralelo, nós vamos ter a mesma força eletromotriz. Quer dizer, faz sentido, então, associar apenas geradores iguais. Apenas geradores iguais. Daí você pode ficar se perguntando, puxa, mas então qual é a vantagem disso? A vantagem é que a resistência interna com a ligação dos geradores em paralelo, ela vai diminuindo. Então, nós teremos menos resistência interna para os geradores em paralelo. Se nós colocarmos os geradores em série, nós teremos então uma soma da FEM. Eu somo a força eletromotriz de um gerador com o outro, e nesse caso, o problema é que as resistências equivalentes de cada um farão parte também de uma soma, então eu tenho um aumento da resistência equivalente, o aumento da resistência interna desses geradores. Tá? Então a segunda é errada. E no terceiro item nós temos que o rendimento elétrico de um receptor corresponde à razão, ou seja, a divisão entre a potência elétrica fornecida ao receptor e a potência útil. Então aqui para esse terceiro item, né, o cálculo do rendimento, nós temos como fórmula para cálculo do rendimento que o rendimento é a razão entre a potência útil e a potência de entrada, que é a potência fornecida a ele. Observe que a afirmação coloca o contrário, pois sugere que seria a potência elétrica fornecida, ou seja, a potência de entrada, dividido pela potência útil. Mas o rendimento tem que ser a potência útil pela potência de entrada, portanto, a terceira afirmação é errada. E a única afirmação correta aqui, então, está na letra C. No circuito da figura, que é alimentado entre os pontos A e B por uma tensão de 120 volts, a potência total dissipada é igual a... Então, observe que nós temos um circuito elétrico, onde a corrente elétrica ela sai de A, passa pela resistência de 2, e aqui ela vai se dividir em 3 caminhos distintos. Um caminho inferior, passando pela resistência de 7 pela de 2, o caminho central pela resistência de 6 e 3, e o caminho superior pela resistência de 5, depois 4, para finalmente passar pela resistência de 3 e chegar em B.
Observe então que essa parte aqui, esse miolo do circuito que está achurado, seria a ligação em paralelo com 3 ramos distintos. E observe que em cada ramo nós temos 5 com 4, 9 ohms, 6 com 3, 9 ohms, 7 com 2, 9 ohms. E a corrente elétrica, então, que parte de A, aqui se divide a partir de sinó e vai ter que passar nessas 3 partes, que é o vetor aqui representado em vermelho, né? Não que corrente elétrica seja grandeza vetorial, mas as setas representam aqui, então, o sentido da corrente elétrica, passando pela resistência de 9, pela central de 9 e pela inferior de 9, tá? Até se juntar nesse nó e finalmente nós temos a corrente fechando o circuito em B. Nesse caso aqui, nessa ligação, em paralelo com 3 ramos, onde em cada ramo temos 9 ohms, a resistência para ramos iguais, numa ligação em paralelo, será resistência em paralelo R sobre N, portanto, para nós, 9 dividido por 3 caminhos diferentes. Resultado, 3 ohms. Agora observe que o nosso circuito passa a ter 2 ohms, 3 ohms, que foi o que nós calculamos, e finalmente 3 ohms, dando um total de 8 ohms. Nesse caso agora, lembrando que a partir dessa resistência já conseguimos determinar a potência dissipada pelos resistores, então, lembrando que potência é ΔV elevado ao quadrado dividido pela resistência. Nesse caso aqui, a alimentação de 120 volts, nós teremos 120 ao quadrado sobre 8. Observe que o resultado dessa conta corresponde a uma potência de 1.800 watts, o que a gente vê então na letra B. Você viu aqui 5 questões comentadas de eletrodinâmica fundamentais para quem quer passar no vestibular e ir bem no Enem ou num concurso público. Todo dia aqui no Physics in Box a gente traz 5 questões comentadas para você todo dia, de segunda a segunda. Venha aqui treinar, não faça resuminho, venha aqui treinar física comigo, professor Carlos, para que você possa ir bem na sua prova e ter a aprovação. E eu te espero amanhã no nosso próximo vídeo.